o que que você faria tecnicamente falando? Não é postura ainda, hein? Postura é o próximo tópico. Técnica para evitar lesões e fadiga. Quero saber de vocês se alguém aqui sabe. Não tenho ideia. Posições para massagem. Não é posição ainda, tá? Alongamento e fortalecimento. Também não é isso ainda. Vai ter alongamento, vai ter postura. Não é alongamento. Não é alongamento, não é aquecimento. Gerson Oliveira falando lá, se exercitar. Não é exercitar. Exercitar, a gente vai falar sobre isso ainda, tá? Compressas. Compressas não é bem a palavra, mas tem um item que eu vou dar como dica extra, que graças a Joyce, que participou, tá vendo? A Joyce participou, citou compressas, não é bem compressas, mas ela me lembrou de uma dica extra que eu não coloquei na aula hoje aqui, mas que eu vou passar para vocês. Muito obrigado, viu, Joyce? Tá vendo? É por isso que eu falo que vocês precisam participar. Movimentos de aquecimento antes do atendimento. Isso também é importante, mas não é isso. E a gente está falando de técnica mesmo, tá? Autocuidado vai ter, concentração e respiração também vai ter depois. Liberação miofacial, boa, mas também não é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tipos diferentes de pressão. Então, como que a gente consegue evitar fadigas e lesões durante o atendimento? Muitas vezes a gente vai aplicar com o cotovelo o deslizamento. Então, se eu alterno, eu vou alternar o deslizamento tradicional, eu vou alternar movimentos de amassamento, mas eu preciso usar o cotovelo também, principalmente naqueles casos em que eu vou querer realizar uma pressão maior, mais forte, onde eu vou usar o peso do meu corpo, jogar o cotovelo. Agora, lembra o seguinte, não é com a pontinha do cotovelo, porque ela é mais fina, tá vendo? Mais bicudo. Lógico que às vezes, se você tiver um cliente que é muito forte, muito grande e que gosta de forte, você pode sim usar a ponta do cotovelo. É uma alternativa, mas cuidado. Atenção. De modo geral, a gente vai usar essa região do cotovelo. Essa região do cotovelo. Antebraço. Vocês sabiam que aqui é o nosso braço e aqui é o nosso antebraço? E a gente tem que aprender a usar o cotovelo. Para você usar, você precisa dominar a técnica. Agora, se você tem dor nas mãos, nos dedos, no punho, cotovelo é uma excelente alternativa. Vai te dar muita pressão, vai te dar muito resultado e não vai sentir dor, vai evitar lesões e vai evitar fadiga, porque com o cotovelo você trava ele no seu corpo e vai fazendo só os movimentos. Agora, olha como a técnica é importante, porque não adianta você fazer o movimento com o cotovelo, usar o cotovelo e ficar sobrecarregando o ombro. Tem que travar o ombro, travar o cotovelo e usar o corpo. Olha a diferença entre eu usar o meu corpo e eu ficar fazendo o movimento usando o braço. Tá vendo a diferença? Eu vou lesionar o meu ombro. Você quer lesionar o ombro? Não quer, não é verdade? Então você tem que aprender a usar o corpo, tá? Mesmo usando o cotovelo. Punho fechado também é uma excelente opção. Trava o punho e com esses nozinhos ou com esses nozinhos, tá? E aí você pode colocar a outra mão de apoio ainda, ó, estabilizando o punho para realizar
o deslizamento, tá? Para realizar o deslizamento. O cotovelo não causa dor? Não. Eu não sei se você quis dizer que não causa ou se é uma pergunta, mas não causa dor. A ponta do cotovelo, quando a pessoa é mais sensível, pode sim causar dor. Por isso que a gente não usa a ponta do cotovelo, só em quem é muito forte. Mas quem não é, você usa essa parte mais proximal do cotovelo, tá? Que é achatada. E aí você consegue realizar a pressão, realizar o movimento sem causar dor no seu cliente. Por isso que eu falo assim, às vezes as pessoas falam, putz, que eu ficar usando meu cotovelo? De jeito nenhum. Mas tudo depende da técnica, tudo depende de como você realiza isso, tá? E punho fechado, mão apoiada ou polegares na hora que você vai fazer um dedo sobre o outro. Então você vai travar. E aí a técnica do dedo sobre o outro também, ó, é você tem que fazer um arco, tá? Um arco. Por quê? Porque se a gente lembra da história das arquiteturas na Grécia, na Roma antiga, como que eram feitas as pontes, as bases para sustentar aquelas pontes, aquelas estruturas enormes, eram tudo feito em arcos. Por quê? Porque aí você coloca um osso sobre o outro numa área de contato maior. E quando você tem essa área de contato maior entre as estruturas, você tem mais estabilidade. Tendo mais estabilidade, você consegue realizar mais pressão sem causar estresse na articulação. Por isso é que você evita lesões e evita fadiga. Isso aqui é tudo uma questão de física.